Initiation. Bom dia, Raquel Soares. Elisa, bom dia. Ô, Elisa, eu respondi a sua pergunta, você tinha me perguntado uma coisa. Eu te esclareci a sua dúvida. Eu estou tendo um tanto de apresentação de trabalho, tá tão difícil, as coisas estão tão difíceis, meu Deus do céu. Bom dia, Luísa Amarante Rabelo. A Elisa deve estar digitando, daqui a pouco aparece aqui para mim. Moçada, é o seguinte, eu tinha um gravador aqui de tela, que era o Camtasia, que eu uso com o Gênero, com historiação. Só que ele deu um pau aqui, que o negócio parou de funcionar. E aí eu consegui baixar um capturador de tela só ontem. Porque eu estava gravando, só falando, e aí eu não gostei de eu só falando. Eu queria mostrar os slides e tal, enfim. E aí eu vou, a partir de então, agora com captura de tela, aí eu vou atualizar os vídeos lá, devo publicar um monte de vídeos lá e depois eu aviso vocês, tá? Moçada, vocês têm alguma questão a respeito do trabalho, especificamente? Eu acho que foi isso, isso mesmo, Larissa. Eu acho que a Elisa tinha perguntado alguma coisa. Eu tenho quase certeza que eu respondi. Eu acho que eu respondi. Mas, se eu não tiver respondido, depois você me lembra aqui, tá? Beleza. Então tá. Olha Oi, só. Edmar. Sim, pode falar. Eu acho que tá faltando aba para postar os slides. Tá aí, ó. Viu? Viu? Deixa eu anotar isso aqui. Obrigado. Olha só, vocês sabem que, na verdade, vocês conseguem... eu vou precisar dos slides, que vocês me mandem até para avaliar também. Vocês vão me enviar... Estou vendo a conversa de outra pessoa. Eu vou colocar, então, um local de tarefa, e aí vocês me enviem aqui. Eu vou colocar na postagem para amanhã. Então, até às 6 horas da tarde, eu tenho que colocar as postagens para amanhã. Então, aí eu coloco lá. Daqui a pouco, assim que a aula terminar, eu faço isso. Porque senão dá um trabalhinho aqui. Olha só, vocês vão compartilhar. Não precisa, eu acabei descobrindo isso ontem, com a apresentação de trabalho da galera lá de Nova Lima. Vocês não precisam abrir a câmera. É só compartilhar a tela. Então, não precisa. E aí, vocês precisam de um microfone para falar. Vocês vão precisar de microfone para falar. E vai ser naquela ordem lá, tá? Do trabalho. Deixa eu ver onde que tá. Terceira série, trabalho, projeto grande temos do século. E aí vocês vão precisar apenas disso. Não precisa, só se vocês quiserem mostrar o rosto de vocês estão felizes. Hoje eu fiquei tão feliz que a Laura da segunda série, ela abriu a tela dela, a câmera dela, e aí tava ela, e atrás dela tinha um quadro de Jesus assim. Achei tão bonitinho, achei tão singelo. Enfim, nós, pessoal, vamos seguir a ordem, a menos que vocês queiram fazer diferente, porque, na verdade, não está em ordem cronológica aqui. Mas eu estava pensando, a princípio, seguir essa ordem aqui mesmo, tá? Do trabalho aqui. E é muito importante mesmo que vocês prestem muita atenção na apresentação do colega, porque são temas muito importantes que, enfim... Ixi, Beatriz, eu acho que dá. Porque, Beatriz, você tem microfone? Porque se você tiver microfone, o que a gente pode fazer? Você me manda o trabalho, aí eu compartilho a minha tela aqui com vocês, e aí você fala por cima. Aí a gente resolve esse problema, tá? Então é isso. Porque eu vou telefone, eu não tenho certeza não. Aí a gente faz isso. Quem não puder ou não conseguir compartilhar a tela porque está usando o telefone, aí vocês me mandam e eu compartilho aqui. Tá? Então, a princípio, a gente vai seguir aquela ordem lá, tá? Que está lá nas orientações. Não, pois é, Larissa, não é de boa isso. Na verdade, eu já deixo isso autorizado.
Aqui no Gutierrez tá bem de boa, assim, só com o sexto ano que dá de vez em quando um probleminha, mas a galera do ensino médio tá bem de boa, assim. E aí vocês conseguem. Ah, tá. Não, eu acho que vocês conseguem pegar o controle, porque, inclusive, se eu não estiver enganado, quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui vocês estão como organizadores também. Vocês não estão como convidados, vocês estão como organizadores. Então, vocês conseguem ter acesso a essa funcionalidade de também compartilhar. Eu acho que você consegue passar os slides, eu acho. Talvez, não sei. Bem, então vamos lá. Seguinte, moçada, hoje eu preciso terminar de falar sobre a Primeira República de uma forma geral. Aí, só para reforçar. Então, assim, eu vou testar aqui, eu baixei o meu capturador de tela aqui, e aí eu vou publicando lá e aviso vocês. Amanhã eu já devo ter uma posição sobre isso, se Deus quiser. Enfim, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque preciso falar bastante. Qualquer dúvida. Isso, a Raquel mandou que é só mandar no Conexa, aí eu pego o slide e coloco aqui para vocês, e aí na hora da apresentação, aí vocês vão apresentando e eu passo os slides aqui para vocês. Eu não sei se tem uma... Enfim, depois amanhã a gente vê isso, tá? Cadê eu? Alguém falou mais alguma coisa aí? Gente, essa é a minha quarta aula. É a quarta aula de vocês também, né? Ou a terceira? É a quarta. É a quarta, né? A gente já chega aqui já travado, né? Olhando para essa tela. Vocês já tomaram um cafezinho, tomaram uma água, já tá de boa aí. Eu estava dizendo para os meninos da segunda série, eu vou falando e eu tô morrendo de fome. Eu comi muito cedo, estou comendo uma maçã. Estamos saindo, um monte de gente saiu daqui agora. É o seguinte, voltaram. A gente chega nesse horário, a gente já está bastante cansado, né? Mas eu estava dizendo que ontem aconteceu uma coisa muito interessante comigo, que foi a primeira vez que eu fiz sopa. A primeira vez na vida. Nunca tinha feito. Eu nunca, na verdade, eu cozinhava muito pouco, eu sabia fazer algumas coisas, mas eu estou aprendendo a cozinhar mais efetivamente agora na pandemia, né? Porque senão se eu fazia a comidinha para os meninos, aqui arroz, feijão, uma saladinha, legume, carne, algum tipo de carne. E aí eu falei, não, gente, eu preciso dar uma inovada aí. Aí eu comecei a investir nas outras coisas, eu falei lá do estrogonofe, né? Não coloquei, a Beatriz pediu para eu colocar o vídeo do estrogonofe, mas eu fico com vergonha. Mas aí, de qualquer modo, eu comecei a cozinhar, eu fiz a sopa, eu fiquei tão feliz de ter feito a sopa, mas tão feliz, porque a minha mãe fazia muita sopa pra gente. E aí trouxe para mim um sabor de infância. Nada comparado ao meu sabor, o meu tempero ficou bom, não ficou tão bom quanto o da minha mãe, que minha mãe é maravilhosa. Mas eu fiquei muito feliz e fiquei emocionado e fiquei leve, né? Então, mesmo cansado, eu estou feliz. Eu estou feliz. Mas eu tenho que aguentar o rojão, porque eu tenho mais uma aula à tarde. Muito bem. Então, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver se tem algum comentário que eu precisava saber. Beatriz, eu um tutorial. O problema é que alguém tem que me gravar fazendo, porque eu não tenho nem posição de colocar na cozinha, onde que eu vou fazer isso. Mas, enfim, eu segui basicamente o seguinte, olha só como é que eu fiz, rapidinho. Eu peguei uma panela grande, e aí eu tenho uma linguiça de frango que eu compro, ela já vem temperada. E aí eu coloquei azeite, coloquei a linguiça, piquei a linguiça em pedaços pequenos, aí eu coloquei a linguiça. Enquanto a linguiça estava fritando, eu piquei alho, piquei umas 6 cabecinhas de alho. Não eram cabeças médias, assim, eu piquei bem picadinho. Piquei também uma cebola, só que a cebola ela era muito grande, eu devia ter pego uma cebola menor. Tem gente saindo e entrando o tempo todo aqui, não sei o que está acontecendo. Mas aí eu peguei a cebola, aí eu deixei a linguiça fritando,
Aí joguei o alho e aí depois joguei a cebola. Aí tudo, deixei tudo ali fritando ali, né? Porque aí o sabor vai se complementando. Bem, quando já estava quase bem fritinho assim, eu coloquei coloral também. Coloral para dar uma corzinha vermelha. Bem, eu já tinha picado a batata e a cenoura, então já estava picadinho também. E enquanto isso, tinha uma água fervendo, então tinha uma água ali, não sei, sei lá, uns 800 ml de água, eu acho, talvez um pouco mais, 1 litro, não sei. Mais ou menos por aí, porque eu medi pelo tamanho, não pela volume. Enfim, aí aquilo ali estava fritando, a cebola com alho e a linguiça. Aí eu coloquei os legumes, e aí dei ali também uma misturada e tal. Aí coloquei ervas finas. Tem um pacotinho de ervas finas que você compra no supermercado. Aí eu dei uma jogada assim por cima. Aí quando já estava assim, aí tinha um pouquinho de líquido ainda, estava quase secando. Aí eu fui e coloquei mais água e deixei cozinhar o legume. Então a batata e a cenoura cozinharam bem rapidinho, assim, nem acho nem 10 minutos. Então, assim, uns 7, 8 minutos assim já estava cozinhando al dente, né? Não pode cozinhar muito, porque senão você tinha que colocar um macarrão. Aí depois que estava já cozidinha, al dente, assim, estava cozida ainda mais durinha, aí eu coloquei o macarrão. E aí no finalzinho ali eu coloquei também o molho de tomate. E aí foi isso. Aí ficou muito saborosa. Ah, o sal. O sal é o seguinte, eu coloco pouco sal nas minhas comidas, assim. Minha mãe coloca bastante. E aí eu coloquei só um pouquinho de sal no final ali, assim, depois que eu coloquei a massa de tomate, aí eu experimentei o sabor, aí eu vi que estava faltando um pouquinho de sal. Aí eu coloquei mais um pouquinho de sal, aí ficou tinino, tá? Enfim, de jeito nenhum Masterchef, mas aquele povo lá faz... Aliás, eu não gosto daqueles programas, porque eu acho que cozinha é um ato sagrado. Cozinhar é um ato sagrado, porque você está doando o seu tempo para alimentar alguém. Então, isso para mim é muito especial. E ao compreender isso, e ao conseguir fazer isso, eu me encantei. Quando eu terminei de fazer a sopa ontem, é como se eu tivesse feito uma oração. Me deu tanta leveza que eu fiquei feliz. E aí, enfim, até sobrou um pouquinho aqui agora, eu vou dar colocar mais um pouquinho d'água e vou dar uma incrementada para os meninos comerem mais um pouquinho. Porque, enfim, é isso, tá? A receita é essa, quem pediu aí, então foi isso que eu fiz. Tá, Gabriel Virkin? Aí você tem a receita agora. Enfim, mas hoje eu vou fazer então, eu vou pegar um pouquinho da sopa, tem que fazer um arroz, só tem um tiquinho de arroz de ontem, e fazer um frango assado. Eu peguei esse pronto do supermercado e vou fazer. Vou fazer o frango assado. É bem facinho, viu, Gabriel? Tem segredo nenhum, não. O segredo está no tempero e no tempo. Cebola, alho. Cebola e alho. Aí o resto você vai acrescendo algum coloral lá. Eu tô incomodado com a quantidade de gente está entrando e saindo ao mesmo tempo, assim. Eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Muito bem, senhor Rodrigo. Vamos lá. Eu também fiquei com fome. Eu estou com uma maçã pela metade aqui. Só que como eu tenho que falar, eu não vou falar com boca cheia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês agora, para a gente dar início, porque eu vou falar bastante. Eu preciso terminar esses slides. Só que eu vou falar de muita coisa. Tá? E aí, qualquer dúvida, pessoal, vocês me chamem no... Pois é, Raquel, também é bom, né? É bom demais, cara. É maravilhoso. Cozinhar é bom demais. Como é que o povo ficava falando que era coisa de mulher, coisa de ser humano? Alimentar o outro ser humano é uma oração, uma coisa sagrada. Participar é participar da vida, alimentar alguém, tornar alguém satisfeito. Olha que isso, maravilha. Promover o prazer nutritivo
para alguém. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Essa tela aqui, a gente. Eu acho que a gente chegou aqui. Isso. A gente estava aqui. Moçada, voltei. Eu tinha caído e voltei. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Tá travando, né? Eu acho que agora voltou. Ele deu eu saí, na verdade. A conexão caiu e agora voltou. Vocês estão me ouvindo? Isso, beleza, muito bom. Hoje a minha internet não está boa. Ontem funcionou durante as aulas todas, maravilha. E hoje está travando bastante. Bem, então deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí qualquer coisa vocês me chamam. Se está travando muito, pessoal, vocês me chamam. Tá travando. Isso. Que quando aparece me dá um desespero. Esse cara tá travando, né? Então, peraí. Deixa eu fazer uma coisa que funcionou. Tá gravando. Eu vou... Voltei. Eu saí porque senão não... Ficar insistindo não tem jeito não. Aí eu espero uns segundinhos. Aproveitei para dar uma mordidinha aqui na maçã. Espero que agora vocês estejam me ouvindo bem. Se tiver voz de robô, eu vou quebrar esse computador. Dá um atrasozinho até as suas mensagens aparecer aqui. Deixa eu ver como é que tá. Se alguém puder falar para mim... Agora tá tranquilo, professor. Ah, que bom, que bom. Graças a Deus. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Isso, tá gravando. Muito bem, gente. Olha o seguinte. Vamos lá, mais uma vez. Terceira vez. Moçada, na última vez que a gente teve a aula... Não gostei do negócio que apareceu. Na última vez que a gente teve a aula, a gente estava falando sobre a Primeira República e sobre os movimentos que aconteceram na Primeira República. Olha só, um dos movimentos mais emblemáticos que aconteceu na Primeira República foi a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos por que ela é emblemática? Porque, na verdade, mostra o conflito de uma população que ficou excluída da República e a imposição de um sistema altamente autoritário. A nossa República ela começou por um golpe militar e, como tal, queria governar o país com mão de ferro. Quando, basicamente, não sei se todos se lembram, mas eu vou recontar aqui rapidinho. O que aconteceu? No sertão do Nordeste, surgiu um cara, uma espécie de missionário, uma espécie de líder religioso, chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, que é o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro é um cara era um cara de classe média baixa, branco, né, de origem portuguesa provavelmente, e ele teve um grande desgosto na vida porque a esposa o abandonou. E aí, depois dele ter sido abandonado pela esposa, ele saiu peregrinando pelo Nordeste e conheceu bastante os interiores do sertão nordestino. Quando ele chegou, ele desapareceu, e aí depois, quando ele reapareceu nos lugares onde ele era conhecido, ele estava com cabelo grande, com barba bem grande, de túnica. Esse período em que ele ficou vagando pelo interior do Nordeste é totalmente desconhecido por nós. A gente não sabe o que aconteceu. A gente só tem informações bem
um pouco detalhadas, muito superficiais. Bem, mas aí ele começa a pregar e algumas pessoas começam a segui-lo. Por quê? Porque o Nordeste tinha passado por um período de seca muito grave, ali por volta de 1892, 1893. Bem, até que em determinado momento tinha tanta gente seguindo o Antônio Conselheiro que ele recebe fixar residência, ele resolve fixar residência em um determinado local, que fica ali no interior da Bahia. Bem, então ele fixa residência, ele faz uma comunidade lá, a comunidade do Belo Monte, e as pessoas começam a ir para lá. Qual que é o problema disso? É que muita gente que estava trabalhando nas fazendas começaram a abandonar seus postos de trabalho por Eu não fiz. porque ouviam falar que em Canudos todo mundo vivia bem. E de fato, Oi, todo mundo Dilma. vivia bem, por quê? Travou demais. Você pode repetir, tá muito travado. Travou? Nossa, alguém deu uma travada aí? Tava muito travado. Edmar travou muito pra mim. Se No você Facebook puder deu uma repetir, travada louca, travou. que não escutar nada. Ah. E agora? Agora voltou, parece. Vamos rezar para que ele não caia mais. Meu Deus do céu, que dificuldade. Antes que eu vou... Ixi, eu vou ter que fazer a gambiarra com o celular. Espera aí. Será que voltou? Tá bom agora? Porque eu já vi o sinalzinho aqui do travamento. Tem um sinal aqui que eu tenho vontade de matar esse sinal. Tá travando, Edmar. Beleza, então tá de boa de novo. Eu vou fazer uma gambiarra aqui. Pessoal, eu estou tentando. Pessoal, eu vou entrar aqui pelo celular e aí vocês vão ver vocês vão ver agora vocês vão ver a tela do meu computador e vai ouvir o que eu estou falando pelo celular. Eu acho que agora está de boa. Bem. Agora melhorou, pessoal. Beleza. Oi, teste. 1, 2, 3, teste. Testando. Esse som é de Jesus. Muito bem, gente amiga. Está começando mais uma programação de sucesso aqui na sua rádio Terceirão FM. Um grande abraço para Larissa, que disse, oh, meu Deus. Um grande abraço para Beatriz. Um grande abraço para o Rafael Lopes.
Um grande abraço. E aqui eu recebo uma carta em minhas mãos dizendo o seguinte: Beatriz, você é uma pessoa espetacular. E daqui a pouco, gente, vocês também vão acompanhar a tradução de sucesso. My heart will go on. Every night in my dreams. Todas as noites em meu sonho. I see you. Eu vejo você. I feel. Eu sinto você. Muito bem, gente. Tinha um programa chamado Good Times, em que o cara ficava traduzindo as letras, literalmente, assim, não tinha nada a ver. Enquanto eu estava fazendo essas bobagens aqui, eu estava ouvindo minha voz para ver se estava tudo bem. Pois é. Eu vou fazer uma vinheta com o nome de vocês, aí cada dia eu vou falar de alguém aqui, e aí a gente vai fazer o início das lives assim, tá bom? Gente, eu não vou conseguir ouvir vocês, porque eu estou falando no microfone do meu celular, mas se eu deixar o meu fone de ouvido comigo, aí eu fico me ouvindo. Aí vai dar uma interferência muito louca. Tá? Então, qualquer coisa, dúvida, vocês me chamem no chat, tá bom? Mas eu vou conferir no chat assim constantemente. Como é que chama sua mãe, Larissa? Cristina. Um grande abraço para Cristina, mãe da Larissa. Cristina, é o seguinte, sua filha é excepcional, maravilhosa, espetacular, uma pessoa que mora para sempre no meu coração. Um grande abraço para Cristina, do bairro Cristina. Como é que chama sua mãe, Raquel? Você mora no Buritis, Raquel? Rachel? Ah, não, parei de me ouvir. Ah, tá. Beleza. Então tá. Um grande abraço também para Flávia. Flávia, que está no Buritis. Ah, não, né? Tá no Gutierrez. Começando de novo. Ixi. Começando novamente aqui. Um grande abraço para Flávia, do bairro Gutierrez. Gutierrez, esse bairro maravilhoso, esse bairro que tem pessoas lindas, espetaculares e, sobretudo, a Raquel, filha da Flávia, pessoa sensacional, pessoa que já está comigo há quase 4 anos, ouvindo as besteiras que eu costumo falar nas aulas de história. Um grande abraço para você, Flávia, e sabe que você tem uma filha maravilhosa. Até mais e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Chega. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Não, até suei. Eu até fiquei suando agora. Meu Deus do céu. Demora um pouquinho para aparecer a tela. Deixa eu ver, está aparecendo em 3, 2, 1. Apareceu? Isso, muito bem. Moçada, é o seguinte, estávamos falando sobre a Guerra de Canudos. Eu estava dizendo para vocês que a Guerra de Canudos, o líder, né, o Antônio Conselheiro, pegou um grupo de pessoas e levou para o sertão da Bahia, e lá no sertão da Bahia eles fizeram uma comunidade. Essa comunidade ficou conhecida como Monte Belo, tá? Bem, esse lugar é um lugar bastante isolado, mas tinha uma vantagem, que era o fato de ter um rio perto, o rio Vaza Barris. Muitas pessoas, sabendo que na comunidade de Belo Monte as pessoas viviam felizes e contentes e alegres e cantando uma canção, pessoas abandonaram seus postos de trabalho. Então os fazendeiros começaram a reclamar com suas autoridades locais de que eles estavam perdendo de obra. E aí, as autoridades locais começaram a incomodar as autoridades estaduais.
Pernambuco. Bem, isso então, os governadores, os presidentes do estado começaram também a ficar incomodados e começaram então a planejar uma atitude com o governo, quer dizer, com o governo não, contra a comunidade de Belo Monte. Acontece que a comunidade de Belo Monte começou a crescer tanto, mais tanto, até que teve um determinado momento em que eles tiveram que mudar o tamanho da capela. Eles tinham uma capela na parte central do povoado e iam construir uma capela, uma igreja, umas madeiras para a capela numa cidade, e aí passou um mês nada, 3 meses nada, passou-se muito tempo, até que eles perceberam que eles estavam atrasando a entrega da madeira. E aí mandaram um recado. Então, olha, se precisar, a gente tem gente aqui para buscar as madeiras, então é só avisar a gente que a gente vai buscar. Só que eles estavam as autoridades estavam, na verdade, esperando algum sinal ou alguma possibilidade de mobilizar a população contra a comunidade de Monte Santo, de Belo Monte. Monte Santo e Belo Monte é quase a mesma coisa. Bem, e aí, então, eles mandam 100 soldados. Eles receberam essa carta, esse recado, de que poderiam buscar a madeira e transformaram isso numa ameaça. Ele está vendo? Eles estão querendo invadir a cidade. Enfim, mandam 100 soldados numa primeira campanha, isso aí por volta no finalzinho de 1896, e os soldados não chegaram nem perto do povoado, porque eles já foram hostilizados na cidade de porque os jagunços que moravam no povoado de Canudos, eles se anteciparam e atacaram os 100 soldados que estavam vindo. Na verdade, 100 soldados eram um monte de junta lá, de gente desocupada, que pegou a primeira vez para combater os que estavam lá. Houve 4 expedições. Nas 3 primeiras expedições, os jagunços, os sertanejos, venceram a expedição quando o presidente da República mobilizou um exército de 8.000 pessoas, com canhões, com generais, e aí foram mandados para Canudos e destruíram. Canudos chegou a ter mais ou menos 30.000 pessoas, e eles mataram quase todo mundo. Mataram quase 30.000 pessoas. Foi um massacre, foi uma chacina. Chamam de guerra o que deveriam chamar, na verdade, porque mataram mesmo as pessoas. Porque as pessoas simplesmente se recusaram. O que é muito interessante dessa história, não é uma história triste, muitos soldados que foram recrutados para lutar contra a população de Canudos vinham do Rio de Janeiro. Esses soldados recebiam a promessa de que teriam uma casa. Quando eles retornaram para o Rio de Janeiro, eles receberiam uma casa para morar. Tinha muita gente desempregada no Rio de Janeiro nesse momento. E aí, o que aconteceu no final das contas? Os soldados voltam ao Rio de Janeiro, os soldados que foram responsáveis pela morte de quase pessoas, quando eles voltam, na verdade, eles recebem a indicação de um local onde eles poderiam morar, que era nos morros. E aí, os soldados começaram a ocupar, vai ser conhecido como Morro da Favela. Por quê? Favela é uma planta típica do Nordeste, do sertão nordestino, e alguns soldados levaram a favela para o Rio de Janeiro, como uma espécie de souvenir, como se fosse uma lembrança da guerra. E aí soldados trouxeram essas plantinhas, essas mudas, e aí os locais onde os soldados começaram a morar, nos morros, começaram a ser conhecidos como morros da favela, morros de favela, enfim. E aí por isso que nós temos o nome, a gente chama de comunidade aglomerado, comunidade com pouca estrutura social e de saneamento, de favela, porque tem a ver com a plantinha trazida pelos soldados que lutaram em Canudos, que massacraram a população. A população
população de Canudos era uma população pobre, mas tudo que eles tinham, eles dividiam. Então, na verdade, eles tinham uma grande prosperidade. Agora, Canudos acabou se tornando uma ameaça à República, por quê? Porque o Antônio Conselheiro era declaradamente monarquista. Ele dizia que a República era o sistema demoníaco, enfim. E aí, no final das contas, a República, então, era uma questão de honra da República massacrar essa população, destruir essa população para se firmar. Perceba que o projeto republicano no Brasil surgiu a partir da elite militar, uma elite econômica também, e essa elite se empenhou bastante em excluir a população mais pobre. A população mais pobre reagiu por meio de vários movimentos. A Guerra de Canudos é um exemplo disso. A revolta da vacina é um exemplo disso. A revolta da vacina aconteceu em 1904, a gente vai falar mais dela depois. A revolta da chibata também. As greves operárias, muitas greves operárias começaram no século XIX e todas as 2 primeiras décadas houve muitas greves operárias. E o movimento tenentista, que é também um movimento que representou o descontentamento do médio oficialato contra a República, a Primeira República, que era uma república oligárquica, que mandava no país eram os generais, né? Eram eles tinham a elite econômica que mandava na Primeira República, de grande parte da população, já começou a se mobilizar para ganhar sobre. Entre as mobilizações mais importantes que aconteceram foi as greves dos operários. E nesse momento no Brasil, crianças, mulheres, todas trabalhavam nas fábricas. Só que as fábricas tinham um regime de trabalho assim, de 12, 10, 14 horas de trabalho. As condições de trabalho eram péssimas, insalubres, não tinha direito trabalhista, os salários eram muito baixos, o homem tinha um salário que já era baixo, a mulher ganhava metade, uma criança ganhava, sei lá, 1/5 daquilo que o adulto ganhava, para exercer muitas vezes a mesma função. Por causa dessas condições, péssimas condições de trabalho, houve muitas greves e houve, sobretudo, a organização sindical liderada pelas pessoas que vinham principalmente da Itália e da Espanha, que eram comunistas e anarquistas. Então, os sindicatos que existiam nesse momento na Primeira República eram liderados por esses grupos com essas ideologias anarquistas e comunistas. E essas greves foram muito importantes justamente na conquista dos direitos trabalhistas. Só que os direitos trabalhistas vão ser só consagrados apenas em 1930, a partir da criação do Ministério do Trabalho com Getúlio Vargas. Portanto, é o seguinte, ao longo de toda a República, toda a Primeira República, a população mais pobre foi excluída. O exemplo mais categórico dessa exclusão foi na revolta da vacina. O que acontece? Quando a corte portuguesa veio para o Brasil, ela ficou assustada por causa da insalubridade terrível do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade portuária, uma sociedade da beira-mar. É muito difícil ali você ter um sistema de saneamento básico eficaz. Paradoxalmente, o Rio de Janeiro tem um mar ali, enfim, tem muitos rios que desaguam ali, mas tem um problema seríssimo de abastecimento de água ali no Rio de Janeiro. Desde o finalzinho, desde muito tempo, desde o período colonial. Bem, e nesse momento, no finalzinho do século XIX, na passagem do século XIX para o século XX, está tendo muitas epidemias, na cidade de Janeiro. Febre amarela, a peste bubônica, varíola, principalmente essas 3. Então, são doenças que estavam ligadas.
e tinha um projeto terrível, um projeto higienista, de eliminação da mais pobre que vivia perto do centro. Por quê? Qual que era a desculpa para fazer isso? Tornar o Rio de Janeiro uma nova Paris. Ter a população que atrapalhava. Na verdade, as leis foram sendo criadas, ou as regras de policiamento no Império e também no início da República ensinava as autoridades militares, as autoridades da polícia, a ver o negro, a ver o pobre como potencialmente criminoso. Tá meio tremido, mas vocês estão me ouvindo, né? Acho que sim. Bem, e aí o que acontece? O pobre, de uma forma geral, nos mais diversos documentos, em documentos da polícia, em documentos do judiciário, ele aparecia como potencialmente criminoso. A existência do pobre era uma existência criminosa. Portanto, isso acabava legitimando o extermínio do pobre. Teve episódio em que eles foram lá desmantelar os cortiços, e aí, sem nenhum remorso, eles tiravam as pessoas das suas camas, destruíam todo o mobiliário da pessoa, que a pessoa tinha juntado com muita dificuldade, e aí a pessoa era deslocada não sei para onde. Então, houve uma política de limpeza no centro. Então, muita gente que tá dando uma atrasada, mas eu acho que tá de boa, né, moçada? Peraí, deixa eu ver se tá tudo bem, que vocês estão mandando recado para mim. Ô, Raquel, depois você chama sua mãe para falar aqui também, tá? Seguinte, moçada. Eu estava dizendo para vocês, eu acho que a conexão até agora até ficou melhor, mas eu estava dizendo para vocês que, o que eu estava falando? Ah, sim, é que a política do governo, tanto da cidade do Rio de Janeiro como da presidência da República, era para eliminar o pobre, para tornar o Rio de Janeiro uma segunda Paris. E aí, bem, além da perseguição ao pobre, em 1904, começa a vacinação compulsória. A vacinação compulsória era basicamente o seguinte: o agente de saúde entrava na sua casa sem muito esclarecimento, sem uma campanha de esclarecimento da população, e vacinava as pessoas à força. Isso foi o estopim de uma crise que vinha desde o século XIX, em que o pobre era visto como um problema, como criminoso. A existência do pobre, eu insisto nisso, porque, infelizmente, no Brasil, nós temos esse tipo de ideologia até hoje, de ver o pobre como um subcidadão. E aí, no final das contas, o que aconteceu? As ações da polícia contra os pobres eram uma reação muito violenta. E aí o povo não aguentava mais apanhar, o povo reagiu. E aí o povo reagiu por meio da revolta da vacina. E aí eles criaram um bonde, tinha um bonde que passava ali, eles viraram, foram 4 dias mais ou menos que aconteceu a revolta, no ano de 1904, mas demonstrou a insatisfação da população do Rio de Janeiro contra as autoridades políticas e policiais, e as autoridades sanitárias também. Enfim, aí no das contas, teve gente que mora no Acre, e é esse mesmo, porque o Acre até hoje, né, muito remoto, muito distante, mas para chegar lá no Acre dá muito trabalho, mas naquela época era muito pior, porque a pessoa muito provavelmente nunca mais poderia voltar ao Rio de Janeiro. Então essa foi a punição da galera. Bem, esse estado de coisas, dessa república oligárquica, em que uma pequena parte da elite domina o restante, seguiu
não sem problemas, até 1930. Em 1930 acontece a Revolução de 30 acontece entre os mineiros. Bem, segundo a regra de revezamento do poder, segundo a regra da política do café com leite, se tem um presidente paulista, imediatamente depois deve ter um presidente mineiro. Bem, em 1926, quem foi eleito para governar o país foi o Washington Luiz. O Washington Luiz, apesar dele ter nascido no Rio de Janeiro, ele fez a sua carreira política em São Paulo. Em 1930, ele deveria indicar um político mineiro. E quem seria o político mineiro seria o Antônio Carlos, para substituí-lo. Só que, ao invés de indicar o Antônio Carlos, o Washington Luiz indica o Júlio Prestes. E aí acontece as eleições no início de 1930, ali por volta de fevereiro, março de 1930. E aí quem ganha a eleição é o Júlio Prestes. O Júlio Prestes contra porque o Getúlio Vargas, que era mineiro, ele era gaúcho, se aliou aos políticos mineiros. Na verdade, eles fizeram uma aliança, mineiros, pernambucanos e gaúchos. E essa aliança, conhecida como Aliança Liberal, era, então, uma aliança política para tentar vencer o Júlio Prestes, que foi o candidato indicado por Washington Luiz. Washington Luiz era o presidente da República de 1926 a 1930. Bem, o vice do Getúlio Vargas era o João Pessoa. O João Pessoa, enfim, depois das eleições, acabou sendo assassinado por uma treta pessoal. Ele tinha uma amante lá, e aí teve uma confusão danada, e o João Pessoa acabou sendo assassinado. Só que o assassinato de João Pessoa acabou sendo utilizado por Vargas como subterfúgio, como álibi para dar um golpe. E aí, por causa da insatisfação social e também da crise econômica no país, a partir da crise da Bolsa de Valores, as camadas médias urbanas começaram a apoiar a Revolução de 30, começaram a apoiar o Getúlio Vargas, porque o governo do Washington Luiz era muito problemático. Ele era um garanhão, bonitão, tal, mas, enfim, a economia do país estava em frangalhos, e aí a população começou a apoiá-lo. No final das contas, o Getúlio Vargas então um golpe. Na verdade, ele estava lá no Sul, chamado para o governo. Militares ligados a ele prenderam o Washington Luiz. Na próxima aula eu conto isso melhor, tá? Porque quando a gente tiver uma conexão um pouco melhor, vocês conseguem compreender. De qualquer modo, isso que eu acabei de falar para vocês aqui agora estará na minha playlist das aulas que eu vou publicar aí dos presidentes da República do Brasil. Beleza? Deixa eu parar de descompartilhar aqui. Cadê eu? Moçada, será que a conta chegou? Eu vou desligar meu celular, senão eu fico me ouvindo 2 vezes. Moçada, alguma questão? Ué, gente. Ué, gente, vocês estavam sendo removidos? Ed, tipo assim, eu acho que não tem como remover a pessoa. Eu acho que toda vez que a gente, tipo, é porque a conexão com a internet estava mesmo. Isso acontece toda hora na aula da Nath. Ah, tá. Pois é. Que triste. O da Larissa estava travando mesmo, Larissa. Mas deu para ouvir o contexto. Eu acho que é a conexão mesmo. A conexão hoje... eu acho que foi isso. Acabou que a gente foi sendo removido, porque na verdade... A gente não foi removido. Mas é porque a conexão não está boa, o Teams não está operando bem hoje.
Moçada, ô Raquel, chama sua mãe aí para falar.